Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos aqui, Senhor, o Brasil, o país, ó Pai, a nossa nação. Pai, aonde nós residimos, ó Deus. Pai, nós sabemos que nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas, Senhor. Pai, nós sabemos que o mundo inteiro, como diz a Bíblia, é do maligno, Senhor. O maligno tem dominado, Senhor, em todas as esferas aí do Brasil, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos os jovens, os adolescentes, estão vivendo, Senhor, nas drogas, ó Pai, nos bailes, ó Deus. Pai, é muito triste, 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, os meninos usando droga durante o dia como se fosse um cigarro normal, que mesmo assim, Senhor, não tem o mínimo de consideração com quem não usa droga, aquela fumaça, Senhor. Fora que eles estão ali também acabando com a sua vida, com a sua saúde, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos também essa família que perdeu esse jovem, ó Pai, sábado, ontem, ó Deus, assassinado, Deus. Pai, que estão chorando, ó Pai, sofrendo, Senhor. Pai, nós não sabemos o motivo, a razão da morte dele, ó Deus. Mas o Senhor sabe todas as coisas, ó Deus. Pai, o Senhor sabe se teve um momento de arrependimento ali ou não, ó Deus. Pai, mas nós colocamos a sua família, ó Pai. O pai ou a mãe, ó Deus, que chora, os irmãos que choram, a avó, um tio que chora por aquele jovem que não tinha mais do que 25 anos, ó Deus. Pai, cubra, Senhor, com as tuas mãos essa família. Pai, nós colocamos, ó Deus, esse baile, Senhor, que acontece aqui no Parque São João e em outras regiões de Minas Gerais, do Brasil, ó Deus. É um incômodo, ó Deus, para os moradores, ó Pai, próximos, ó Pai, para as pessoas que chegam para trabalhar, que saem para trabalhar de manhã, ó Deus. Pai, as crianças, os idosos, ó Deus, sofrem com barulho, com cigarro, ó Deus, a prostituição, Senhor, há tanta coisa envolvida, drogas, ó Pai, nesse baile. Não é apenas a música alta, Senhor, mas é o tráfico, Senhor, a violência, ó Pai. Pegaram a menina, julgaram um porta-mala e depois mataram, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor venha cessar, ó Deus, esse baile, essa manifestação demoníaca, ó Pai, que acontece, ó Deus. Pai, outro dia eu estava vendo pela janela, 3 horas da manhã, é um corre para lá, é um corre para cá, a polícia correndo, e eles acham graça, acham engraçado, Deus. Pai, toma, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Deus, venha sobre essas famílias, ó Pai. Os adolescentes falam que vão para a casa de amigos, de parentes, de colegas, mas são tudo no baile, Senhor. Pai, venha de encontro a esses lares, ó Pai. Venha de encontro a esses pais, ó Deus. Pai, nós colocamos, ó Deus, o nosso bairro, em geral, todas as ruas, ó Pai. Colocamos todas as famílias, ó Deus. Colocamos esse vírus da dengue, ó Pai, essa chikungunya, Senhor. Colocamos a Covid, ó Deus. Uma hora fala em Covid, uma hora fica falando em dengue. Mas o Brasil está precisando de cura, Senhor. Cura física, cura espiritual. Pai, família, Senhor, une as famílias, ó Pai, traz as famílias de volta, Senhor. Pai, nós invocamos o nome do Senhor, ó Deus. Pai, nós colocamos o pai da Cristiane, Senhor. Pai, cuida dele, seu Benedito, lá em São Paulo. Essa família Boa Ventura, Senhor. Uma família que já serviu tanto ao Senhor. O pastor, ó Deus, o pastor Benedito, tanto já pregou, tanto já anunciou a tua palavra, Senhor. Tanto já colocou as suas mãos e invocou, Senhor, e houve curas, ó Pai, houve arrependimentos, e hoje nós levantamos as mãos para que o Senhor venha o curar, para que o Senhor venha o restaurar, Senhor, lá na cidade de São Paulo, lá no estado de São Paulo, Deus. Pai, cuida, Senhor, daquele lar, ó Deus, cuida, Senhor, das famílias, coloca todos os internautas, ó Pai, do Facebook, do Instagram, do YouTube, que nos ajuda, Senhor, diariamente, Senhor, nos dias de culto. Abençoe cada lar, cada família, Senhor. Pai, minha prima Maria Helena, Senhor, Pai, diz que ela acompanha os nossos cultos. Toma essa família, toma essa prima nas suas mãos, ó Pai. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Bruno. Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que todos nós hoje procuramos. É cura. Quantos aqui procuram a cura na sua vida? Quantos não querem uma restauração na sua vida? Amém? E vamos falar nesse tema. Não voltes mais, siga o propósito do Senhor. Vamos falar juntos? Não volte mais, siga o propósito do Senhor.
Vamos ler o texto que está em Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Marcos 8, do versículo 22 ao versículo 26. Amém? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos ler juntos o versículo 25? Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, por este texto que nós lemos nessa noite, ó Pai. Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, não possa voltar vazia, Senhor. Que nosso coração não volte vazio para os nossos lares, ó Deus. Essa oração que nós oramos e agradecemos em nome de Amém. Irmãos, Betsaida era uma aldeia que ficava afastado da cidade. E lá, a cultura Deus faz refletir através de uma palavra que o próprio Jesus disse lá no livro de Mateus, que a região, aquela aldeia, preocupava apenas com uma coisa: com milagres. Eles não pensavam em outra coisa. Eles queriam milagres e milagres, mas o principal eles não procuravam, que é o arrependimento. E hoje, irmãos, não é diferente. A gente tem procurado milagres, a gente tem procurado movimentos para atender a sua necessidade. Deus vai curar, vai. Deus vai restaurar, vai. Mas muitas das vezes há cura física, mas não há cura espiritual. Muitas vezes as feridas são fechadas. A dor, ela se passa porque Deus o abençoou ali. Mas o arrependimento, que vai garantir a sua vida no céu, na vida eterna, na Jerusalém que nós estamos vendo aí, é o arrependimento genuíno. O que deveriam procurar primeiramente na igreja, na casa do Senhor, é por arrependimento, por conserto espiritual, ganhando primeiro a sua vida eterna. Mas a procura é diferente. Hoje o argumento é: eu quero cura, eu quero revelação de Deus na minha vida. Deus pode até te revelar, mas se você arrepender, se você não confessar isso como único, suficiente, como objetivo principal da sua vida, você não vai estar na Nova Jerusalém. Você é o novo jardim que o Senhor já deu para quem se arrependeu verdadeiramente. Irmãos, o quanto é difícil fazer o certo. Essa aldeia, Betsaida, essa aldeia, eles não aceitavam a verdade que é pura e verdadeira. Nós
aqui nessa noite, santo, santo. João 17:17 diz: santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e não há outro caminho para levar ao céu. Olha o que o próprio Jesus diz, Bruno, lá em Mateus capítulo 11, no versículo 20 e 21, sobre essa aldeia. Mateus capítulo 11, no versículo 20 e 21. Passou então Jesus a increpar. O que significa a palavra increpar? Denunciar. Jesus estava denunciando, Jesus estava acusando a região, aquelas cidades, porque eles queriam milagres. Olha o que diz o versículo. Jesus a increpar, a acusar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olha o que ele diz no versículo 21. Corazim, ai de ti, Betsaída, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres e que em vós fizeram, há muito que eles teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Olha a comparação que o Senhor Jesus faz àquela cidade. Nós sabemos que a cidade de Tiro e Sidom era uma cidade poderosa, uma cidade numerosa, uma cidade rica, mas eles eram arrogantes. Eles oprimiam o povo de Deus, porque o coração, o foco de Tiro e Sidom não estava em milagres, estava em oprimir, fazer maldades. Mas se Jesus fosse lá, operasse um milagre, curasse um cego, um paralítico, eles iam sentir o poder de Deus, eles iriam se arrepender. Jesus faz essa comparação, porque Betsaída, Corazim, estavam apenas milagres e milagres, mas não tinha arrependimento. Os irmãos sabem que eu mexo com o público, sempre a gente escuta alguma coisa, né? As pessoas estão procurando movimentos, as pessoas não estão procurando palavras, as pessoas não estão procurando entregar a vida para Jesus, as pessoas não estão procurando aquilo que vai atender a sua necessidade física, emocional, mas o arrependimento a gente não vê. A gente, no meu celular tem os clientes ali, e muitos postam, né? Uma hora está no culto, você vê até as mãos levantadas, aí outra foto que vem logo em seguida no status, já estão no boteco bebendo, já estão na rua fumando droga, já estão no baile funk, buscam milagres, buscam satisfazer a sua necessidade emocional, física, buscam satisfazer aquele momento, mas o arrependimento, como Jesus mesmo diz, nessa cidade, como nós temos hoje, não estão tendo. Irmãos, qual que é o papel de Jesus? Para Jesus veio salvar a humanidade, Jesus para sustentar todas as coisas, a palavra. Olha, Jesus, meus irmãos, lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas as pessoas não querem ser encontradas por Jesus. Irmãos, quando nós lemos aqui no livro de Marcos, no capítulo 8, Jesus cuspir. Minha mãe sempre falava quando a gente era pequeno, não cospe não, não cospe na rua não, isso é feio, isso é nojento. Mas hoje, né, a gente vê toda hora, né? A pessoa raspa a garganta. Não é um cuspe de cura, né? É um cuspe nojento, né? Às vezes a gente está comendo alguma coisa e passa um... E Jesus, né? Jesus, ele colocou a sua saliva nas mãos. E qual que é a primeira lição que nós podemos entender
nessa é uma verdade, que aquele cuspe mostra que Jesus veio para salvar. Jesus veio quebrar alguns paradigmas naquele tempo. Porque, irmãos, geralmente aconteciam ao impor as mãos, ou uma mulher chega e encosta em Jesus, ou uma palavra, ó, vai lá, né? Às vezes uma pessoa pede a Jesus, basta o Senhor Jesus mandar uma palavra sua, que meu servo ou minha filha vai ser curado. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ali, o meu irmão não teria morrido. Jesus passou por tantas coisas no seu ministério, e ele mostrou e provou que o cuspe, a sua saliva, veio para tirar tudo aquilo que as pessoas pensam que é que é o toque, ou às vezes mandar uma palavra, ou encostar na orla de Jesus. Jesus mostrou ali que aquele cuspe representa o arrependimento, mudança de vida. Jesus, ele tira o cego daquele lugar. O versículo 22 mostra que o dia que Jesus curasse, rogando, cura este cego. E Jesus já deixou claro que eles buscavam a eles queriam movimentação, chamar a atenção, e não queriam o verdadeiro arrependimento. Mas quando nós falamos em arrependimento, no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, Atos 3, 19, tem um significado muito importante, o arrependimento na vida da pessoa. Eles não queriam arrependimento. Eles queriam um milagre. E quando não querem um arrependimento, eles abrem mão de algo fundamental na sua vida. Atos 3, 9. E serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, cancelar é você tirar a conta. Né? Você abre uma conta no banco, aquela conta fica lá, e não tem movimentação. O banco, em determinado momento, que vai cancelar aquela conta. Você não tem mais acesso àquele banco. Está naquela fase, né? Eu já passei por essa fase, de ter muitos cartões. Na carteira, que ter tanto de cartão, se abria assim a carteira, não tinha saldo nenhum, mas tinha que ter tanto de cartão. Aí se roubasse eu ia perder. Aí fui cancelando um por um, não tinha mais como utilizar, porque foi cancelado. O arrependimento cancela, meus irmãos. Cancela o pecado. Cancela a sua vida, né? Triste, abandonada, os seus erros. E você passa a desfrutar da esperança de que um dia, quando Jesus voltar para buscar a igreja, você estará com o Senhor. Você estará com Jesus, você vai fazer parte da morada da Nova Jerusalém. Irmãos, o arrependimento leva a confessar a Jesus Cristo. O arrependimento leva a você reconhecer que você é falho. E aquela cidade não pensava dessa maneira. Aquela aldeia não pensava desse jeito. As pessoas aí fora não pensam dessa maneira. Não querem se arrepender. Não querem confessar, não querem reconhecer que são falhos, mas querem um movimento, querem um mover de vida, mas que não é um mover de mudança de vida, de comportamento. Irmãos, por que Jesus, aqui no versículo, tira o cego para fora? Por que Jesus não cura lá dentro? Por que Jesus vai dizer no último versículo, não entre mais ali neste lugar? Porque nós temos um Jesus onisciente, um Jesus que sabe todas as coisas. Jesus conhecia o coração de todo mundo. E Jesus pode ter este cego, que ele estava em um lugar contaminado, mas que ele sozinho não poderia fazer muita coisa. Uma pessoa com deficiência, necessidades especiais, precisando de cura, mas não poderia abrir a sua boca para dizer, me arrependo neste lugar. Mas com certeza,
viu ali que aquela vida poderia ser transformada. Jesus também percebeu, meus irmãos, que poderia se arrepender. Jesus percebeu que o lugar onde ele morava não tinha foco, não tinha meta de arrependimento, não tinha objetivo de buscar mudança de vida. E aí que está comigo, igreja. Estamos estando em algum lugar que não tem foco de arrependimento, não busca a presença do Senhor. Outro dia, tem um tempo, mas ele caiu, esse menino caiu novamente. Ele confessou Jesus Cristo, mudou de vida. Ele tinha um problema muito sério com álcool. E eu falei com ele assim: o que você está fazendo lá no bar do seu Zezinho? Não, eu não estou bebendo mais não, mas eu estou ali só com meus amigos. Mas a mesa está cheia de bebidas, você vai ser presa fácil. Não, mas eu estou segurando, não vou aguentar, eu vou aguentar. Mas depois passou um tempo, ele caiu. O que diz lá em Salmos primeiro? Salmos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, o melhor lugar que ele poderia estar era meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. E Jesus, meus irmãos, ele tira esse cego deste lugar, um lugar morto, um lugar frio, um lugar congelado, porque tem um determinado pensamento que é só o milagre, e Jesus tira ele de lá: sai deste lugar, não volta neste lugar mais, porque agora a sua vida é outra. E aquele curso, meus irmãos, representa muito mais do que um milagre, representa o poder do Senhor na vida daquele homem, uma vida transformada. O que as pessoas têm buscado hoje? Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, nos deixa muito claro qual deve ser a nossa busca. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O versículo 11 de Jeremias, capítulo 29, o Senhor vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para a fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Irmãos, quando o Senhor Jesus ele fala, lá no capítulo 11, 20 e 21, que lá havia muitos milagres, mas havia zero de arrependimento. Jesus disse que esses sinais, se tivessem sido realizados em outra cidade, como Tiro, haveria salvação. Jesus quer dizer que quando a pessoa não está focada demais, quando a pessoa não está tendo frutos da sua imaginação, achando que é uma verdade aquilo que ela pensa, é muito mais fácil entrar a palavra de arrependimento. Quando a pessoa está focada apenas em algo, dificilmente essa palavra vai entrar naquele coração, somente pela graça do Senhor. Mas quando a pessoa busca de verdade ao Senhor, ela encontra um verdadeiro milagre na sua vida. Não é apenas um milagre físico, mas é um milagre da vida mudada, transformada pelo sangue do Senhor Jesus. Um outro ponto que nós podemos destacar aqui nesse texto, que a vida de Jesus deve ser o nosso foco, igreja. Jesus deve ser a
primeiro, a primazia da nossa vida. Quando nós falamos em presença de Jesus, lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, Moisés reconhece que a presença do Senhor na sua vida, ela deve ser principal. E no versículo 15, se a presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha a importância desse reconhecimento que nós temos que fazer também. O que representa a presença do Senhor na sua vida? Né? A palavra do Senhor nos dá alguns adjetivos importantes da presença do Senhor. Ela traz descanso. Quando você busca o Senhor em espírito e em verdade. No Êxodo, aqui no capítulo 33, o Senhor nosso Deus vai dizer para Moisés, no versículo 14: a presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha a importância da presença do Senhor na vida de Moisés. A palavra vai nos dizer também, em João 14, 27, que Ele é a paz. A presença do Senhor representa a paz. Mas Jesus, ele queria algo muito mais ainda importante na vida daquele cego, do que apenas dar a ele um descanso, do que apenas dar a ele um alívio, do que apenas dar a ele a paz. Jesus queria dar a ele o arrependimento, mostrar para ele o principal da sua vida, que é buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a presença do Senhor. Quando buscamos de verdade essa presença, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quando, irmãos, ainda se tem o espírito do mundo na vida da pessoa, a pessoa está fechada para aquilo que é o dom gratuito de Deus. Quando a mente da pessoa está fechada, não tem o Espírito do Senhor na sua vida, ela se afasta da verdade, ela sai da presença de Deus, ela começa a fazer coisas que somente quem está no mundo faz. Olha o que diz o versículo 13: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós temos que saber discernir quando é a palavra humana do homem, de sabedoria humana, e quando é de sabedoria espiritual. Porque quando você discerne, quando você entende que a sua vida precisa melhorar na presença do Senhor, quando você entende que sem o Senhor você não é nada, porque você está sendo guiado e moldado pelo Espírito Santo, porque Ele está te guiando no caminho da verdade. E o versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A vida daqueles que andam na presença do Senhor, que são guiados pelo Espírito do Senhor, consegue discernir o que é a verdade. Mas tem esse espírito, buscam por outras coisas para satisfazer a sua vontade emocional, física. Mas quando o Espírito de Deus está na sua vida, ela sabe o que é o principal, o que é o primordial para o seu coração, para a sua casa. Quando ela percebe que a palavra do Senhor é a verdade,
o mover do Espírito começa a atuar na sua vida. E para finalizar, Jesus ele vai dizer, nesse texto que nós lemos de Marcos capítulo 8, lá no versículo 26, o último versículo, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos falar juntos? Não entres na aldeia. Mais uma vez, não entres na aldeia. Sabe o que isso significa? Que você é uma pessoa diferente. Sabe o que significa? Que aquele ser é uma pessoa diferenciada, que as coisas espirituais vão começar a discernir na sua vida. Sabe o que significa, meus irmãos? Que ele não mais faz parte do comportamento daquela aldeia. Agora ele vai ter que batalhar e mostrar o caminho da verdade. Aquilo que o próprio Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele cego, meus irmãos, através dessa palavra de Jesus, não mais nessa aldeia, agora um missionário, porque a sua vida é formada através de uma mudança de vida. Cego, agora enxergando. Agora no finalzinho aqui do versículo 25, fala assim: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Significa que agora ele está enxergando perfeitamente. Eu não digo fisicamente. Fisicamente nós sabemos que ele já estava enxergando e muito bem, mas nós vemos aqui um olhar, um enxergar perfeito das coisas espirituais. E é, meus irmãos, que nós precisamos aprender e entender a enxergar, a saber distinguir de modo perfeito, a saber entender de modo perfeito as coisas espirituais. Nós não podemos, meus irmãos, ser enganados. Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, reconhecemos que somos pecadores, confessamos a Jesus, nós começamos a enxergar tudo e distinguimos de modo perfeito. É necessário você saber distinguir de modo perfeito. Onde você está? Onde você tem andado? Você tem levado hoje aquilo que o Senhor Jesus disse aqui desse cego? Ele está sabendo distinguir de modo perfeito. Você está sabendo distinguir de modo perfeito aonde você tem pisado, aonde você tem andado? Porque as coisas podem ser encobertas para o homem, mas para Deus não é encoberto. Tudo está debaixo do olhar do Senhor. Quando Jesus fala: não entres mais naquela aldeia, está dizendo para ele assim: você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova é, não entras mais naquela aldeia, e tudo se fez novo. Esse versículo aplica a este cego, esse versículo aplica às nossas vidas. Tudo se fez novo. Saiba distinguir o que é certo, o que é perfeito. Se for errado, se for enganoso, saia e busque o arrependimento. Busque a palavra do Senhor, busque a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Amém? Vamos estar orando, vamos estar ficando de pé. Quero convidar você aqui à frente. Vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar. Meu amigo, companheiro de hidroginástica, está lá fazendo hidroginástica, né? Cuidando da saúde. Cuidado para não escorregar lá, hein? Se você escorregar, eu não vou conseguir te segurar, porque a perna também não tem força. Viu? Tá lá, ó. Tá lá na hidroginástica com a gente. Oh, Senhor Jesus. Senhor, toma o teu lugar de honra, oh Deus, a cada dia, Senhor. Pai, Senhor, de encontro, oh Pai, a cada vida nessa noite, oh Deus. Oh, através do teu Pai.
naquela cruz, ó Deus, nos purifica de todo o pecado, Deus. Sem derramamento do teu sangue não há remissão dos pecados, ó Deus. A cruz está vazia, Senhor. O Senhor está, ó Pai. E o Senhor está, Pai. Deus, venha, Senhor, sobre a tua igreja. Venha sobre a tua casa nessa noite, ó Deus. Venha sobre cada Deus. Pai, venha sobre as filhas da igreja, sobre as crianças, ó Pai. Ó Deus, não já está crescendo, Deus. Pai, na tua presença, mas, Senhor, tem fogo, ó Deus. Estamos dia no trabalho, em casa. Deus, a palavra possa permanecer, ó Deus. Cristo pode ser, ó Pai, vidas, ó Deus, que nós possamos dar testemunho, Pai. Onde nós fomos, ó Pai, as pessoas possam falar: este homem mudou, é mudado, essa mulher é diferente, essa tem algo especial, essa dor tem algo diferente na sua vida. É Senhor, ó Deus. Pai, leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, ó Deus. Ó Senhor, leva, Senhor, toda a insegurança, todo, Pai, o vento do Senhor, agora todo medo, Deus. Muito obrigado, Deus. Que nós do Filho, do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja e que Senhor Jesus Cristo. Amém. Vá com Deus, viu? Até terça-feira. Amém.